Hey there, eu sou a Jennifer Braga Sou Natália Passos. e hoje a gente está aqui para te mostrar 4 passos para você aprender um novo idioma. Beleza, então vamos para o primeiro passo, né? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é descobrir a maneira que ela aprende, certo? Isso, exatamente. Quando a gente fala em aprender, não somente o idioma, na verdade, qualquer coisa que tu quer aprender, se torna mais fácil se eu souber qual a forma com que eu aprendo, né? E às vezes a gente descobre isso, seja lá durante a escola, né? Quando eu tenho que estudar para um concurso, alguma coisa do gênero. Se eu souber como que eu aprendo, vai me facilitar muito mais, vai me poupar tempo, digamos assim, né? E aí a gente trabalha em saber qual é o tipo de memória que eu possuo, né? A gente tem 3 tipos de memória, né? A memória auditiva, que vai ser alguém que ela vai aprender, ela só precisa de um silêncio e ela consegue ouvir a pessoa, seja um professor, enfim, né? Falando, e para ela é o suficiente. Aquilo ali é perfeito, né? Tu ouviu, tu prestou atenção, tu aprendeu. Então, né, acho que é a mais fácil, assim, né? Acho muito bom. Eu, infelizmente, não possuo essa daí, né? Mas, então, assim, tu fechar, tu pode estar ouvindo lá só, tu pode fechar os olhos e, ok, eu consegui ouvir, eu prestei atenção e eu aprendi. Já tem gente que tem a memória sinestésica, que na verdade a grande maioria das pessoas, todo mundo tem um pouco da sinestésica. Né? O que é a sinestésica? É a questão do experienciar. Né? Eu tenho que viver aquilo ali, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Às vezes, né, eu estou estudando, eu preciso fazer um exercício ali para ter certeza de que é isso aí e que eu realmente aprendi. Né? Até poderia ser a nossa prova real. Né? Tá, tu falou, eu né, prestei atenção, mas aprendi mesmo? Deixa eu ver. Né? E daí eu vou lá, começo a fazer, né? E ali eu consigo aprender. E tem gente que tem a memória fotográfica, né? Que aí, como o próprio nome diz, ela é mais visual, né? Então, assim, eu tenho a questão das ilustrações, questão de cores, imagens. Por isso que se a gente parar para pensar, a gente pega um professor, né? Numa sala de aula, normalmente ele tenta fazer o quê? Ele explica, né? Ele fala, ele não manda só você ler, né? Ele explica e aí ele trabalha com auditiva. Ele coloca lá no quadro, né? Faz a questão, né, do visual, às vezes, né, tem diagrama, enfim, cada um trabalha de uma forma diferente. E ele também vai fazer aquele check com o aluno para ver se ele realmente aprendeu onde ele vai aplicar o exercício, né? Então ele procura sempre trabalhar as 3 para que consiga, né, atingir toda, né, a turma ali que ele tem. Então, assim, o primeiro passo, na minha opinião, seria descobrir como é que eu aprendo, né? Porque aí eu consigo, né, focar e adquirir, né, o aprendizado de uma forma mais rápida, sem perder muito o meu tempo. Sim, e se eu descobrir o tipo de memória que eu tenho, não quer dizer que eu preciso fazer, então, todas aquelas etapas que o professor vai passar, digamos, né? Eu posso trabalhar direto com o meu tipo de memória, como... Por exemplo, assim, que nem eu. Eu aprendo, eu aprendi isso na escola, na verdade. Eu tive um professor que me ensinou. E aí ele explicava o conteúdo, eu tinha que fazer um resumo em cima daquilo ali, né? Eu sempre fazia de todas as... E depois eu comecei a fazer sempre de todas as matérias. Então, assim, eu preciso chegar lá, escrever aquilo ali, né? Que eu aprendi, que eu ouvi, enfim, que eu li. Eu preciso ir lá e escrever, reproduzir aquilo ali, né? Então, assim, é a forma com que funciona para mim. Não quer dizer que eu não vá aprender das outras formas, mas Sim. se eu souber a forma com que eu entendo melhor, que eu pego mais fácil o jeito de aprender, vai me facilitar, né? Então, assim, Ser mais rápido. deixa mais fácil, né? Sim. Beleza, então, descobrir qual é a maneira que eu aprendo mais fácil. Aí, depois disso, Depois disso, acho que a gente entra com a questão da motivação, o teu objetivo. Eu quero aprender o idioma, eu quero aprender inglês. Por quê? Né? O meu caso foi porque eu gostava do idioma, né? Eu ouvia muita música e eu era muito curiosa. Então, assim, eu fui atrás mais por causa disso. Mas, assim, às vezes tem lá... eu trabalho numa empresa. E aí, eles chegam para mim e dizem bem assim... vai ter uma oportunidade de trabalho daqui a 6 meses que, né, vai poder viajar, a gente vai precisar de um representante. Aquilo ali vai fazer tu... não, peraí, eu preciso fazer, né, eu preciso estudar, e aí eu vou ter um objetivo, né? Então, assim, a gente tem que procurar, assim, entender o porquê que eu quero ali, ter uma motivação, né? Porque é que nem a gente fala assim, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, né?
Tá, mas se eu não colocar na minha cabeça o porquê que eu tenho que fazer ele, eu vou ficar procrastinando aquilo ali, né? Ah, um dia eu faço. Mas agora, se eu falar assim, eu quero fazer por causa disso aqui, eu vou pegar e vou dar um jeito, né, de conseguir fazer. Então, assim, tu vai te dedicar mais, tu vai ter uma motivação maior, né? Então, eu acho que isso, na verdade, é geral, não só, mais uma vez, né, não só com a aquisição de um idioma, mas para qualquer coisa, né, que tu vai ter na tua vida. Se eu tiver que trabalhar a semana que vem com uma máquina diferente lá no meu emprego, o que eu vou fazer? Eu vou estudar com o objetivo de conseguir utilizar aquilo lá, né, na semana que vem, de não passar nenhum perrengue ou alguma coisa do gênero. Então, a primeira coisa é tu achar a tua motivação, teu motivo do porquê que eu quero, né, aprender esse idioma. Porque é muito comum, na verdade, eu acredito que seja uma tendência nossa a desistir das coisas, né? Porque se a gente vai ver as estatísticas, o número de pessoas que iniciam um curso superior e que para na metade, né? Ou o número de pessoas que inicia numa academia e continua realmente fazendo a academia, depois tu vê que a maioria das pessoas sempre acaba desistindo, né? Então, se tu tem uma coisa para lembrar naquele momento que tu tiver vontade de desistir, isso vai te manter focado, né? Podemos dizer assim. Tu vai ter tu busca, né? Aquilo lá. Tu tem aonde eu quero chegar, né? Então, assim, eu quando, né, tenho as minhas aulas, eu sempre questiono no primeiro dia de aula tá, tu quer aprender o inglês, mas por quê? Aonde tu quer chegar com o teu inglês, né? Acho que todo mundo tem que ter esse pensamento, assim, né? Às vezes, claro, né? Às vezes vem crianças e tudo mais. Por que tu quer aprender inglês? Porque o pai e a mãe falaram que eu preciso. Eles ainda não entendem isso, né? Mas aí tu pode mostrar para eles, né? A questão de, enfim, séries e filmes, que vai entrar no próximo tópico, né? E até que a gente tem um vídeo, inclusive, né? Que fala sobre isso, do porquê assistir, porquê aprender um novo idioma e porquê deveria ser o inglês. Se tu ainda não assistiu, pode assistir lá, né? Vai te dar uma ideia disso, né? E muito bem, então a gente viu aí 2, né? A gente viu o primeiro, então, para descobrir como que a gente funciona, né? Como a gente aprende, depois que a gente precisa manter sempre em mente o objetivo, né? A nossa motivação, o motivo pelo qual nós estamos aprendendo esse idioma. Beleza, vou começar a estudar. Aí, com certeza, também tem alguns passos que eu preciso seguir. Não vou simplesmente sair pesquisando enlouquecidamente, assistindo vídeo de todo mundo, né? A gente tem né, como estudar, formas de como eu vou fazer para estudar. A gente tem que lembrar daquele primeiro tópico, claro, né? Que a gente comentou, né? Sobre como eu aprendo. E quando eu descobri isso, aplicar nessas dicas, né? Que agora eu vou dar aqui. Coloquei elas em tópicos aqui porque tem bastante coisa e, assim, claro, não quer dizer que são só essas, né? Existem mais, mas foram são as que mais me chamam a atenção quando eu quero aprender, né, alguma coisa. Principalmente, né, agora aqui em relação ao idioma. A primeira coisa é procurar trabalhar as 4 habilidades, né? É o falar, o escrever, ler e entender, né? Claro que, às vezes, eu vou ter mais facilidade em uma delas, mas isso a gente tem que levar para a vida. Se eu tenho mais facilidade em alguma coisa, eu tenho mais dificuldade em outra, qual que é que eu preciso trabalhar mais? É que eu tenho mais dificuldade para que eu melhore, né? Então, assim, procurar trabalhar essas 4 habilidades, porque são elas que vão fazer eu ter a fluência, eu conseguir conversar com alguém, né? Ser compreensível, conseguir ler alguma coisa e entender. Então, são as 4 habilidades principais que a gente tem que, né, desenvolver. Como que eu vou desenvolver isso? Né? Claro, né, que a gente tem a questão dos exercícios, né? Que é old but gold, né? A nossa expressãozinha que a gente usa aí, que já é em inglês, mas que muita gente já usa hoje em dia, né? Que é uma coisa velha, mas que, né, vale a pena, né? Então, assim, é uma forma clássica de estudo, né? Pegar lá uma apostila, pegar um livro, né? Fazer os exercícios. Só que isso pode se tornar um pouco chato, né? Porque eu duvido, né? Quem chegou em casa ali e ficou 2 horas estudando num livro ali, se não vai ter... não aguento mais fazer isso aqui. Né? Então, assim, eu acho que ele pode se tornar um pouco chato, mas, sim, é uma forma de aprendizado que funciona. Né? O mais importante, que eu sempre digo, é a gente procurar fazer alguma coisa que é do nosso interesse, sabe? Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa prazerosa e, ao mesmo tempo, eu vou estar estudando.
né? Aí a gente entra. Eu gosto de jogar videogame. Joga, mas joga em inglês. Eu gosto de assistir vídeos no YouTube. Tranquilo, assiste em inglês. Vídeo de maquiagem, tem em inglês também, né? Muito. Então, assim, a gente consegue trazer aquelas coisas que a gente faz do nosso dia a dia, né? Coisas que eu gosto de fazer e procurar fazer aquilo, né, em inglês, né? Me expor ao idioma, fazer aquelas coisas em inglês para que eu aprenda e, ao mesmo tempo, não seja aquela coisa chata, né? De que eu tô... né, vou ter que parar para estudar. Na verdade, tu não vai parar para estudar. Tu vai estar estudando ao mesmo tempo que tu vai estar fazendo alguma outra coisa, né? Que tu gosta. Acho que essa aí é a mais importante, assim, né? É verdade, até com relação, assim, a essa questão de filmes, né? Tem um artigo da revista Exame que fala sobre algumas dicas, né? Na verdade, 4 dicas da neurociência para te ajudar a aprender um idioma mais rápido. E aí fala dessa questão dos filmes, né? Aí ele fala até assim de tu assistir 3 vezes o mesmo filme, né? E aí depois, na última vez que tu vai assistir ele sem legenda. Sim. E tu vai associar, tu vai lembrar talvez de alguns diálogos e tudo mais, e isso vai... Aí a gente entra naquela questão assim, né? Eu sei porque muitas vezes, né, o pessoal, os alunos às vezes comentam, mas eu vou ter que assistir 3 vezes um filme de 1h30, né? Que é alguma coisa que eu gosto, né? Eu sempre indico, né, procurar séries, né? Os sitcoms, porque eles têm duração de 20 minutos, né? E aí eu vou assistir ele 3 vezes, né? A gente fala, aprender com série, mas como assim? O que tu vai fazer? Tu vai assistir a primeira vez, ele em inglês, com a legenda em português, para te entender o contexto, né? E tudo o que está acontecendo. Depois eu vou assistir ele em inglês, com a legenda em inglês também. Né? E por último, eu vou assistir ele em inglês, sem a legenda. Né? Porque eu já vou ter o conhecimento do que está se passando naquele contexto. Às vezes eu até vou conseguir lembrar da tradução daquela frase, como é que foi dita, né? E então isso vai fazer com que tu aprenda, né, de uma forma mais fácil. E é claro, né, eu, por exemplo, não coloco seguido, né? Sim. Assisti uma vez e aí coloquei ele para repetir e coloquei ele para repetir. Não, né? Eu assisto, às vezes assisto um dia, depois no outro dia eu assisto, né? Ele de novo. Aí, inclusive, eu tenho uma aluna, ela é bem novinha, ela deve ter uns 12 anos. E ela gosta de Friends, então ela assistiu a primeira vez em português. E aí, depois de tanto eu dizer, vocês têm que assistir inglês, vocês têm que assistir inglês. Aí ela foi, e aí agora ela tá assistindo ele em inglês, né? E aí agora ela percebeu várias expressões, várias piadinhas, né? Que eles tinham feito que ela em português não tinha sido tão engraçado, né? Sim. E daí ela me questionou, Sora, mas eu vi isso aqui, o que significa isso aqui que ele disse lá? Porque Sim. Eles riram depois, ficou uma piadinha, mas eu não consegui entender. Porque muitas vezes é um jogo assim, uma piadinha de pronúncia, alguma coisa assim. Então, pelo fato de ela já ter olhado em inglês... em português, ela entende tudo que eles estão falando ali. Sim. E isso é legal porque também, né, acrescenta essa questão das expressões, né, do vocabulário. Aí agora tu até me chamou a atenção, né, a questão do Friends, né? Isso é uma coisa, acho que é meio geral, assim, né? Se um professor de inglês for te indicar uma série, normalmente ele vai te indicar Friends. Por quê? Né? Por que isso acontece? Eu falo em aprender inglês com seriados, né? Séries, seriados, enfim. E aí eu vou lá e vou assistir um Grey's Anatomy, ou vou assistir um Suits, né? Que é sobre advogados, enfim. Eu vou aprender? Sim, eu vou. Só que eles vão usar vocabulários mais específicos, né? Se eu tô começando a aprender inglês, não é o meu alvo, né? O meu alvo no início do aprendizado de inglês é que eu consiga me comunicar com palavras do meu dia a dia, né? Então, assim, eu vou usar coisas que eu vou comer, se eu quero ir me encontrar com alguém, né? Cumprimentar, enfim, coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, problemas. E aí o Friends, ele retrata isso, né? Ele, a história, né, de amigos, eles conta sobre a vida deles normal e não trata nenhum...
assunto em específico, como medicina, como crime ou alguma coisa, né? Eu ia falar inglês. Então é mais fácil a gente iniciar com séries assim, né? Uma vez eu tenho até o exemplo do meu irmão. Eu teimava com ele porque a gente ia assistir seriado junto, a gente gostava de assistir o Dr. House. Uhum. E aí eu queria assistir ele em inglês com a legenda em português, e ele dizia, mas tu tá louca? Se eu colocar a legenda ali não dá nem tempo de ler, só o nome dos remédios que eles usam ali é muito grande e ocupa a tela toda. Então, assim, realmente, para quem tá aprendendo, como é que eu vou lidar com aquilo ali? Não é o ideal, né? Então, assim, na minha opinião, os sitcoms, eles se tornam mais fáceis, né? Sim. Ou então aquela história de filmes, né? Se eu quero procurar por um filme, às vezes até mesmo o filme infantil, né? A gente brinca, né? Tipo, tem que começar, vou começar a assistir filme infantil. Sim, vai. Mas se eu for assistir um filme infantil, às vezes eu já vou saber a história. Uhum. Então, assim, eu vou precisar ler alguma outra coisa? Vou, mas eu já tenho uma noção geral da história, fica mais fácil de eu entender, né? Então... É um vocabulário mais fácil, né? Isso. E até com relação ao Friends é legal, porque apesar de ser... ele falar assim do dia a dia e tudo mais, em alguns episódios, sim, ele traz um vocabulário um pouco mais específico, né? Que nem ali, no caso de cada personagem, da área que eles trabalham, né? Então, ao mesmo tempo que tu aprende as coisas do dia a dia, tu aprende alguma coisa de vocabulário mais específico, né? Então, é bem interessante mesmo. Sim. Eu acho bem válido, assim, né? E normalmente filmes, seriados são coisas que a maioria do pessoal gosta de fazer, né? E não somente filme seriado, acho que a gente pode agregar a questão de vídeos de YouTube, né? Se eu gosto de olhar sobre curiosidades, eu gosto de olhar sobre países, né? Lugares, então, assim, também acho que se encaixa ali. E, assim, com relação a métodos de estudo, assim, tem mais alguma coisa que tu acha que é importante que o aluno faça para... Existem outras ainda, né? Na verdade, assim, a questão da música, né? Eu sempre cito, ela é muito importante, né? Porque, primeiro, ela te desperta a curiosidade. Eu vou ouvir uma música, daí eu escuto às vezes, eu gosto tanto dessa música, mas o que será que, né, aquela mulher tá falando? O que eu tô ouvindo? O que eu tô tentando cantar? Então, te desperta uma curiosidade, tu vai buscar, né, saber o que é aquilo ali. Depois, por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu não tinha como fazer um curso, mas eu gostava muito de música. Na época, né, eu comprava os CDs, né, e ele vinha com encarte, daí vinham as letras, e eu tentava acompanhar ali aquela letra de música com a mulher cantando, e às vezes eu estava lá em cima e ela já estava lá embaixo. E aí, o que aconteceu? Eu tentava, não, vou botar de novo, como é que ela passou por tudo aquilo e eu não vi? E aí, aprender, né? E vem questão de linking sound, são coisas que a gente vai vendo, né, com o tempo, conforme vai aprendendo o idioma. E aí, eu comprava aqueles posters e eles vinham letras de música, né? Com a tradução. Como eu não tinha acesso à internet tão fácil, né? Eu pegava a tradução daquela música, a letra dela, eu tinha uma pasta e eu escrevia a tradução do lado, né, numa folha. O que eu pegava? Depois eu pegava aquela tradução que eu tinha feito e comparava com a que tinha no pôster, né? Porque era a única forma que eu ia ter como saber se estava certo ou não, né? Eu não fazia um curso nem nada. Sim. E assim, eu adquiri muito vocabulário. Muito vocabulário. Eu podia não saber as regras de gramática em inglês, mas eu conseguia, às vezes, ouvir alguém falando alguma coisa e outra, eu conseguia captar, né, o sentido daquela frase ali só por causa do vocabulário que eu tinha, né? Que eu fui, né, agregando. Então, assim, ela ajuda muito, né? É verdade. Para mim, assim, quando eu estava aprendendo inglês, me ajudou muito eu associar, por exemplo, aprendi uma gramática, mas aquela música, ele fala isso. Então, ele fala isso. Aí, toda vez que eu pensava, mas como é que eu vou dizer isso? Lembrava da música. Sim. Então, e aí associava, né? Então, a música me ajudou bastante nesse ponto, né? Uhum. E a gente entra também na questão de aprender por associação. Sim. Né? A gente aprende muitas coisas, às vezes, assim, sem querer, né? Só que às vezes precisa que alguém te mostre isso, né? A gente entra... smart. É um termo, né? Uma palavra em inglês que é usada hoje em dia
no smartphone, smart TV. E quando tu aprende que a tradução de smart é esperto, inteligente, faz todo sentido. Por isso que é smart TV. Ela tem mais que essa função. Por isso que hoje em dia, se tu for procurar um telefone para vender e tu colocar na internet celular, tu vai ver nas propagandas, vão falar smartphone. E aí vai estar lá o nome do telefone que tu vai buscar. Por que é smartphone? Porque hoje em dia eles têm outras funções. Ele não tem mais aquela função de só ligar e desligar ou mandar uma mensagem. Por isso que é smart. E aí tu fica aquele... Tu nunca mais vai esquecer isso aí. Né? Então, quando tu aprende alguma coisa assim por tabela ou por associação, são coisas que tu não vai mais esquecer. Né? A gente falou agora ali o smart. Na própria área do telefone, a gente já pega ali a questão do touch. Né? Touchscreen. Por que é touch? Touch é tocar. Nossa, agora faz super sentido. E até assim como tem a questão do tocar, que pode ser vários verbos diferentes em inglês, né? Para mim, associar que o tocar, o touch, vai ser com aquele sentido de tocar em uma coisa física, eu sempre lembrava do celular. Eu tenho que encostar, touch screen, tem que tocar na tela, encostar. Sim. Então, dali eu já associei que tudo que fosse toque, eu ia usar o touch, né? O touch. É claro, existem várias formas de associação, né, que a gente pode pegar. Tem gente que vai fazer associação com palavras, com a palavra em inglês, porque algumas palavras em inglês, às vezes, elas são compostas, né? Seria a junção de duas palavras. Uma palavra bem comum, a maioria do pessoal aprende lá na escola, né? Dizer boa tarde, good afternoon. Aí, às vezes, eu não consigo lembrar que, se eu quero falar só de tarde, é afternoon, né? E aí, o que acontece? A gente tem a junção de duas palavras. After, depois. Noon é meio-dia. Após o meio-dia, é de tarde. E é por isso que é afternoon, sabe? Então, assim, depois eu não vou mais esquecer isso aí. Só que, é claro, aí eu já venho com um pouquinho mais de conhecimento, porque eu já sei o que significa o after e o que significa o noon. Aí eu não esqueço mais o que é afternoon. Então, assim, claro, tu já tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas, então, assim... essas associações que a gente faz, elas facilitam muito, né? Uma coisa é tu chegar na escola e o teu professor te passar um monte de coisa para te aprender, fala, tu absorve conhecimento, sim, tu absorve, tu não consegue absorver tudo, né? Porque vai ser muita informação. Possível, né? Mas agora, se eu chego pro meu professor com uma dúvida sobre alguma coisa que me chamou a atenção, aquilo ali tu vai aprender por vontade própria. Então, assim... dificilmente tu vai vir a esquecer aquilo ali. Então, assim, é bem importante. E aí entra essa questão de associação, curiosidade, né? Então, é mais amplo, digamos. Né? Sim. E falando da exposição, né? Porque tem muita gente que aprende o inglês porque foi para o país, está lá no país, teve que aprender, teve que se virar, né? Quão importante... Tu diria que isso é na questão do aprendizado do inglês? Tipo, eu tô aprendendo aqui, sou brasileiro, moro no Brasil, tô aprendendo um novo idioma. E aí, quão importante isso é? A questão... se eu quero me comunicar com alguém, eu sou obrigada a me expor ao idioma. Quando eu falo expor ao idioma, é fazer uma imersão. É procurar tornar o quanto... Se eu quero chegar nesse objetivo, né, de falar o outro idioma o mais rápido possível, quanto mais eu me expor, quanto mais eu fazer essa imersão no idioma, mais vai funcionar. Um exemplo, né? Teu celular. Tu tem teu celular, tu sabe, tu não lê mais o nome das coisas onde tu vai mexer. Tu passa os olhos por cima, porque tu já sabe, preciso, né? Passa aqui pro lado e é isso aqui que eu preciso usar. É imediato. Agora, e se eu colocar o meu celular em inglês? Eu vou continuar fazendo as coisas da mesma forma, né? Porque eu já estou acostumada. Só que automaticamente eu vou estar aprendendo e eu não vou me dar conta. Né? Porque de tanto tu passar por aquela palavra, tu vai fazer associação. Né? Então, assim, eu vou me expor, eu vou procurar colocar o computador em inglês, claro, né? Às vezes pode acontecer, vamos cuidar, né? Pode acontecer a situação de eu colocar ele em inglês e quando eu querer fazer alguma coisa que é um pouco mais diferente, que eu não estou acostumada a fazer, eu passar um pouquinho de trabalho. Aí tem que lembrar pelo menos como é que tu faz para voltar lá e botar em português. O importante é saber ali o language, saber trocar, né? Fazer essa troca ali para não se perder depois quando for fazer alguma coisa diferente. E aí, na questão de imersão, às vezes a gente
uma das maiores dificuldades, eu acho que para a maioria das pessoas, é a questão da vergonha, né? Que nem assim, se tu pega lá, né, o pessoal num curso de inglês, né? Coloca lá o pessoal numa sala e traz um nativo. Bah, parece que tu colocou uma arma na cabeça do pessoal. Só que assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que são dadas. Infelizmente, onde a gente mora, se eu chegar em qualquer lugar falando em inglês, nem todo mundo vai me entender, nem todo mundo vai fazer essa conversa. Então, a partir do momento que eu tenho uma oportunidade de falar com um nativo, eu tenho que fazer aquilo ali. Né? Vai sair errado de início? Sim, vai. Só que eu tenho que ir me expondo para que nas próximas vezes eu já vou conseguir me soltar mais. Né? E aí, muitas vezes acontece, até essa semana eu estava falando com uma amiga minha e ela disse assim, eu conheço muito inglês, mas eu não falo. Essa é a clássica. Eu tenho conhecimento de inglês e tudo mais, eu entendo tudo, mas quando eu tenho que falar... É o meu problema. Sabe qual que é o problema? Isso também é uma dica de estudo. Se eu escrever uma palavra ali e eu escrever a tradução dela, eu lembrar como alguém fala, mas eu não repetir aquela palavra em voz alta, na hora que eu for falar, eu não vou conseguir, eu vou travar. Então, assim, tudo o que eu posso fazer e que eu posso falar em inglês, eu tenho que fazer isso. Não existe outra forma de falar a não ser falando. Quero dar um bom dia para minha mãe lá, vou lá e dou ele em inglês. Good morning. Beleza, tu usou, tu falou. A próxima vez tu não vai travar. Perder aquele medo, né, que a gente tem, assim, no início, que é de errar, aquele medo, aquela coisa emocional, assim mesmo, né? Sim. Até com essa questão do emocional, tem uma neurocientista chamada Carla Tiepo, que ela falou assim, que ela diz, né, que a razão pela qual as pessoas... né, elas chegam num ponto de estagnação na hora esse travar, né, é justamente a questão emocional, né? Sim. É isso que faz na maioria das vezes dá a pessoa... aquele bloco, né, aquela travada assim. E formas de fazer, de praticar, né, para que isso não venha acontecer é falar em voz alta. Quantas vezes a gente está em casa, tô lavando a louça, mas eu tô pensando lá em outra coisa que eu tenho que fazer, ou qual resposta eu tenho que responder para alguém, alguma coisa do gênero. Procura passar essas frases, né, pro inglês. E ao invés de só fazer isso, como eu tô sozinho ali mesmo, eu vou falar em voz alta também, vou arriscar, né? Porque daí eu me sinto mais confortável, não tem ninguém me olhando. Aí, com o tempo, eu posso falar na frente do espelho, né? Falar em voz alta na frente do espelho. Eu costumava praticar com a minha irmã. Assim, ela não entendia nada, mas eu tava ali falando com ela e pra mim o importante era que eu tava conseguindo, né, reproduzir. Então, assim, era bem, bem engraçado, mas, né, fazia com que eu falasse e que na hora eu tivesse que abrir a boca, não teria nenhum problema, né? Então, assim... e aí a gente entra, né, que nem tu falou ali, o emocional. A gente entra na questão do medo e a questão do erro. Né? Porque o medo é esse. O medo é eu falar alguma coisa errada, a pessoa não me entender, ou eu falar alguma besteira. Gente, não tem como. Eu não vou conseguir sair falando um outro idioma que não é o meu nativo. Até, na verdade, até o nosso idioma nativo... De início, a gente também está cometendo vários erros, né? Até que a gente vai para a escola, começa a aprender, e blá, blá, blá. Mesmo então, assim, depois a gente continua cometendo alguns erros, né? A gente continua sempre, né, falando e se policiando. E às vezes ainda gera dúvida, a gente, né, fala de uma outra forma. Então, assim, o erro ele vai acontecer. E ele é necessário na aprendizagem. Ele é necessário porque quando tu comete o erro, ele é um passo a passo. Tu vai cometer o erro, futuramente tu vai cometer o erro e tu já vai conseguir se autocorrigir. E futuramente eu não vou mais cometer aquele erro ali, porque aí eu já consegui, né? Eu já aprendi como utilizar da forma correta de imediato. E aí a gente entra até mesmo na questão das crianças. O pessoal fala, porque criança aprende mais rápido. A criança não tem medo. Se tu falar para ela que cadeira se chama cadeira, ou então cadeira se chama chair, ela vai lá e vai arriscar. Se chegar um momento que ela precisar falar alguma coisa, ela não tem aquela opção de dizer... ela ainda não pensa dessa forma. Eu não sei. Que é o que o adulto faz. Fulano, como é que é
tal coisa em inglês, como é que é cantar em inglês? Ah, eu não sei. E aí eu já me travo ali. A criança não, ela vai dar um jeito de se expressar, explicar, nem que seja com mímica, mas de alguma forma ela vai fazer. Então ela não tem esse medo que a gente tem, né? A gente já tem esse medo de ser julgado e tudo mais. Então, assim, a gente acaba se bloqueando, né? Então, assim, vou aprender um idioma novo, eu tenho que estar ciente de que vão acontecer erros e eles fazem parte, eles são muito importantes para a aprendizagem. Eles são necessários, na verdade. Se eu não estiver errando, quer dizer que eu não estou tentando. Verdade, até essa mesma neurocientista, né, aquela tia, ela fala assim que, no geral, a gente é muito sensível à crítica quando se trata de uma língua estrangeira, né? Porque talvez, se, por exemplo, estava lá na escola um dia, pronunciei uma palavra errado e um professor não teve muito tato na hora de me corrigir, pronto. Aquilo ali vai ser suficiente para mim ter esse bloqueio. E toda vez que eu for falar, eu ter esse medo da reação da pessoa se eu falar errado. Né? E, na verdade, a gente cria mesmo um conceito com esse medo de ser julgado, né? Enfim, só que a gente tem que parar para pensar, eu estou aprendendo inglês. Eu estou fazendo todo o esforço de aprender um outro idioma para falar com uma pessoa. Então, assim, eu não posso ter vergonha disso. Porque quem está se esforçando sou eu. A pessoa que eu vou falar, a maioria das vezes, se for um nativo mesmo, né, que tem o inglês como língua-mãe, ele vai falar em inglês e para ele tá ok. E se a gente deixar claro, pelo menos não dá pra gente dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas, se tu falar, I'm learning, né, eu tô aprendendo, ele vai ser mais paciente contigo, ele vai te entender. A gente não vai ter esse bloqueio, esse medo. A gente cria essa ideia de que eles vão rir da minha cara ou alguma coisa assim, quando na verdade eles não estão nem dando bola. Né? E às vezes eles até, assim, muitas vezes eu percebo isso com relação ao espanhol, né? Quando eu comecei a aprender o espanhol, e óbvio que errei muito, né? Se expôs. E a pessoa que eu tava falando, nativa, ele dizia assim, não, mas acho que aqui tu podia dizer essa palavra. Ele ainda te ajuda, né? Te diz, eu acho que podia ser assim, o assado. Então, esse contato, assim, é muito importante, assim. É muito importante. Quando tu tiver a oportunidade, pegar essa oportunidade. Né? Acho que isso é muito... um dos requisitos mais importantes, na verdade, assim, na hora de aprender um idioma. Claro, existem coisas mais simples também. Né? Eu quero... acrescentar vocabulário, né? Eu quero agregar mais vocabulário. Como é que eu posso fazer? Tem diversas formas. Eu posso, quando eu estou assistindo um seriado, por exemplo, se eu estiver assistindo ele em inglês, com a legenda em inglês, às vezes aparece uma palavra ali que eu nunca vi. Eu anoto ali no meu celular, no bloco de notas. Eu assisto todo aquele episódio, depois eu vou lá procurar, né? E coloco uma frase de exemplo de contexto. Claro que às vezes, se tu é muito curioso, tu pode pegar no momento que aconteceu, dar o pause ali e procurar. Hoje a gente tem a questão dos dicionários, né, no celular. Isso facilita muito, né? Eu só preciso pegar ali, procurei, já tenho a resposta na hora do que é que eu estava procurando. Então, assim, eu não tenho mais aquela função que eu tinha no passado, de pegar um dicionário, abrir lá na página, procurar a palavra. Hoje em dia é tudo muito rápido. Então, assim... é muito simples. Eu posso aprender dessa forma. Criar listas de palavras. Não adianta eu criar uma lista lá com 30, 40 palavras num dia. Eu não vou conseguir absorver todas essas informações. Mas se eu pegar 10 palavras hoje, amanhã relembrar essas 10 palavras e acrescentar mais 5, no total da semana, quantas palavras eu posso ter aprendido? E é claro, eu tenho que usar elas. Eu preciso usar, senão eu vou aprender naquele momento e depois vou vir a esquecer. Tem a questão de fazer flashcards, né? Ou colocar, né, uns tagzinhos, uns nomezinhos espalhados pela casa. Uma vez uma aluna minha brincou, além de eu estar aprendendo inglês, a minha mãe e meu pai também estão. Eles podem não saber falar, mas as palavras lá no copo tá escrito, glass, não sei, né? Tá tudo nomeado. E aí, às vezes, se eu tiver num nível mais avançado, que eu já esteja vendo coisas gramaticais, eu posso colocar no meu quarto, colocar folhas com explicações, porque vão ser coisas que, de tantas vezes a gente vê, vai fazer com que tu se lembre. Né? Um exemplo, né? A gente aprende o verbo escutar em inglês, o listen, né? O verbo ouvir, listen. E aí...
quando eu uso listen, eu tenho que usar a preposição to. Não tem um porquê. Só é. Aceita que dói menos. De tanto eu ouvir as pessoas falarem listen to me, listen to the music, e por aí vai, eu sei que eu tenho que usar aquela palavra. Então, a mesma coisa, se eu colocar lá na minha parede várias palavras, colocar alguma explicaçãozinha ou alguma collocation, que a gente chama, né? Que seria o verbo que precisa de determinada coisa. Eu posso não saber explicar para alguém o porquê daquilo ali, mas se eu precisar falar ou me comunicar, enfim, eu sei o que significa e eu consigo falar. Né? Ele vai vir de imediato. Então, assim, são várias formas que a gente consegue agregar, seja vocabulário, seja gramática, né? Enfim. É bem interessante, até essa questão que tu falou de colocar na casa, né? Meu marido tá aprendendo inglês também, né? E aí eu disse pra ele, vai colocando, né? E daí ele olhou pra mim, tá, mas tu tem certeza? Tu sabe que essa casa é tua também, né? Eu disse, não, tem que colocar, né? E até outra coisa que eu digo, né, pra gravar verbos, que eu acho que é uma coisa que tu sabe um verbo, meu Deus, olha quantas palavras, quantas frases tu pode fazer com o verbo, né? Sim. Então, aí também, coloca os verbos das coisas que ele faz em cada cômodo da casa. E aí, assim vai indo, né? Então, também vai adquirindo vocabulário. Isso que tu comentou agora em relação aos verbos, né? A gente fala em questão de vocabulário. Claro, quanto mais vocabulário eu tiver, melhor. Né? Só que, assim, existe um estudo que ele fala que se eu souber as 300 palavras mais faladas do inglês, eu já tenho um conhecimento de 65% do idioma, de quando ele é comentado ou escrito, né? Alguma coisa assim. Então, assim, eu vou, sim, buscar vocabulário, só que se eu estou iniciando, não adianta eu pegar lá um vocabulário pesadão, alguma coisa desse gênero. Eu tenho que vou lá e procuro na internet mesmo, básicas, jogo lá, quais os verbos mais utilizados em inglês. Vai aparecer vários sites com várias listas, enfim, tu pega ali umas 25, 30, né, para ir trabalhando aquilo ali. Então, assim, a gente tem sim a questão do vocabulário, quanto mais melhor, só que se eu tô iniciando, eu tenho que estar ciente que eu preciso mais das mais utilizadas. Sim. Né? Isso é geral, né, qualquer idioma. Acho que uma coisa interessante para salientar nessa questão é que não basta tu saber o significado da palavra solta, né? Tu tem que saber como utilizar ela, claro, né? Principalmente porque às vezes falo, né, em relação ao inglês, mas acontece em português também. Por exemplo, se a gente pegar a palavra meia, né, em português. Meia hora, meia dúzia, né? Meia de vestir. Então, assim, se a pessoa só te dizer ali, meia, tá, ok, aprendi a palavra meia. Calma aí. Eu tenho os contextos, né? Então, assim, aí a gente entra a questão, na verdade, assim, do aprender em contexto. E eu sempre falo muito em relação a jogos, né, com os alunos. Quando tu tá jogando, às vezes tu vê lá a palavra em inglês e tudo mais, só que tu consegue entender o que tu precisa fazer com aquilo ali. Sabe? O porquê que eu preciso daquilo ali, o que aquilo ali faz, o que aquela ferramenta faz que se chama, né, tal coisa. Então, assim, é o aprender em contexto. Né? Então, assim, tu te expõe, tu vai visualizar aquilo ali e tu vai entender mais fácil. Né? E eu acho que não só entender, mas também vai memorizar mais fácil. Com certeza, porque tu já associa com a imagem, né? Que é o que a criança faz, na verdade, quando ela tá aprendendo o idioma, né? Porque tu diz pra ela, isso aqui é um copo. Então, ela sabe que a palavra copo se refere àquele objeto, né? É como ela aprende. Beleza, então vimos aí 3, né? Isso. E por último, então, mas não menos importante, né? Eu acho que é um das coisas essenciais. Na verdade, se não tiver esse último, dificilmente tu consegue atingir os outros 3. É, verdade, né? Que é a questão da disciplina. Né? Disciplina, tempo e dedicação. Se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que estar disposto a doar parte do meu tempo para aquilo ali. Vale a pena eu estudar todos os dias, só que é difícil eu parar um tempo da minha vida, pegar 3, 4 horas por dia para estudar alguma coisa. Eu tenho outras coisas a fazer, né? Mas se eu pegar 15 minutos por dia para estudar um idioma, no final, em 1 semana, em 2 semanas, 3 semanas, tu vai agregar muito mais. E, na verdade, assim, um estudo de 15 minutos, muitas vezes tu vai aprender mais do que se eu ficasse 2 horas lá estudando. Isso é comprovado, gente. Então, assim, um pouco todo dia é melhor do que eu estudar 2 horas uma vez por semana.
por exemplo, sabe? Então, assim, quando eu tô fazendo um curso de inglês, quando eu tô fazendo qualquer outra coisa assim, não é só aquele momento ali que eu tenho a aula que é importante. É como é que eu coloco aquilo ali no meu dia a dia. Por isso que muitas vezes a gente entra, assim, em questão de alunos, né? Eles vão fazer um curso de inglês e aí tu tem 2 alunos na mesma turma, onde um aluno deu 6 meses de curso, tem um aluno que tem bem mais conhecimento do que o outro. O que aconteceu? Ele procurou mais o idioma do que o outro. Ele procurou além daquela hora que ele tem de aula. Ele procurou todos os dias, seja na música, seja no filme, seja na série. Até nem comentei, mas a gente também tem a questão de livros, né? Tem gibis em inglês, tem muito material em inglês, assim, que tu consegue colocar no teu dia a dia, assim. Eu duvido que tu consiga dizer... de todas as coisas que eu faço no meu dia a dia, nada delas eu consigo passar para o inglês. Não tem. Impossível, Alguma coisa tu consegue, sabe? E aí, então, vai te exigir esse tempo. 15 minutos no teu dia, será que tu consegue separar ali? E hoje, como eu comentei antes, a gente tem a questão do smartphone, né? Tem aplicativos. Tão fácil, né? Pega ali um aplicativo, né? Tem o Duolingo, que é bem conhecido, BBC News... Agora, recentemente, estou vendo falar bastante do Anki, HelloTalk, que eu consigo falar com nativos, sabe? Então, assim, tenta pegar ali um pouquinho no teu dia, né? Não conseguir todos os dias, não conseguir um dia, tá? Acontece, mas tenta fazer com que aquilo ali aconteça, ter disciplina para que tu sempre faça aquilo ali. Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito nesse caso é estabelecer uma rotina, né? Porque o problema, acho que o maior problema da população em geral é a procrastinação, né? Aí tu fica pensando, não, mas eu faço depois. Mas primeiro eu vou fazer isso aqui. E aí quando vai passar o dia todo, tu não fez, né? Agora se tu estabelece um horário, por exemplo, sei lá, todo dia eu vou levantar, vou tomar meu café da manhã e depois do café da manhã eu vou estudar 15 minutos. Isso. É uma coisa mais, né, fácil de tu conseguir alcançar. Agora, na verdade, que a gente está, né, vivendo esse momento de pandemia e tudo mais, e muita gente está trabalhando de casa. E muitas pessoas estão falando como é difícil eu conseguir me organizar para trabalhar de tal a tal horário. Porque é difícil tu criar uma rotina, né? Então, assim, tu vai ter que criar aquela rotina, ela tem que acontecer. A mesma coisa se eu estiver aprendendo algum idioma. Sim. Eu vou ter que criar uma ideia de que eu preciso fazer aquilo ali todos os dias. Né? Então, é tempo e dedicação. Eu tenho que ter foco. E, às vezes, quando eu estiver cansado, né? Não aguento mais fazer isso. Tô tão cansado. Vou ter que estudar esses 15 minutos mesmo hoje. Aí eu tenho que lembrar lá daquele meu segundo passo. Qual que é a minha motivação e o meu objetivo. Então, quando eu estiver cansado demais, eu tenho que pensar nisso para, né? Que é o que vai me dar força, vai fazer eu buscar aquilo ali de novo. Né? Então, acho que seriam esses os nossos essenciais, assim, os 4 passos essenciais para aprender, né, como estudar. Né? Beleza. Anotou aí? Então, vamos relembrar os 4 passos para te não te esquecer? Vamos lá, Nath. Primeiro? Descobrir como eu aprendo, que tipo de memória, né, eu possuo. O segundo... Por que eu estou fazendo isso, né? O meu motivo, o meu foco, meu motivo, meu objetivo. Depois, como estudar, né? Aí a gente viu uma série de formas de como estudar. E, né, por último, ali a gente viu a questão de disciplina e tempo, né? Preciso dedicar um pouco do meu tempo para isso aí. Seriam esses aí. Beleza, então a gente já viu por que estudar inglês. A gente viu como estudar inglês. Então vamos começar a estudar inglês, né? No nosso próximo podcast, a gente vai começar com o temido verbo to be, ou verb to be, né? E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele, então não pode perder. Fica esperando aí e a gente se vê no próximo podcast.